Gente, é um prazer estar aqui hoje à noite com vocês, na presença de todos vocês e desse grande amigo, Marcelo Pelizoli, um irmão aí de jornada, que tive a grata honra de reencontrá-lo nessa vida há já pouco mais de uma década, né? E a gente trocar tantas experiências ricas e bonitas. Então, a gente está iniciando aqui essa live com o tema, né, título da live, o desenraizamento do masculino, né? Antes de passar a palavra para Marcelo, né, trazendo um pouquinho assim a ideia do tema que partiu da nossa conversa, acho que é importante dizer que na nossa jornada nós temos algumas afinidades, né, eu e Marcelo. Então, uma dessas afinidades é essa construção de um laço de intimidade, de trocas, de partilhas desse universo masculino, né, a partir das nossas questões pessoais, a partir de vivências profundas. E um outro aspecto é nossa afinidade com o pensamento de Reich, né? Além de várias outras aí, mas vale citar aqui o pensamento de Reich, porque essa temática do desenraizamento, ela toma como base um pouco desse universo do pensamento reichiano, que no campo da psicologia, né, com base nos meus estudos, no conhecimento que eu tenho da área, para mim ele foi o primeiro a falar sobre patriarcado, né? Ele foi o primeiro a introduzir esse conceito no campo da psicologia e trazer uma série de problematizações extremamente pertinentes a esse universo que a gente vive hoje, das relações entre homens e mulheres, mas das relações também de homens com homens, de mulheres com mulheres, e dos diversos gêneros, né, da multiplicidade também de manifestações que a gente vive hoje de expressões da singularidade do ser. Então, é isso que eu queria dizer inicialmente. Quero passar aqui com toda alegria a palavra para Marcelo e muito boa noite, muito bem-vindo a todos e todas que estão chegando aqui na nossa live. Boa noite, querido Alexandre, né? Eu não sabia que ia ter show, eu pensei que era só live, mas já teve um show de entrada aí, né? É uma live musical, muito bom. Eu me sinto honrado de ter sido convidado, né, por vocês. Eu estou falando aqui também do Espaço Terapêutico Integrar, ligado aí a vocês, Janaína, né? Que legal, vocês têm feito um trabalho bem interessante, que eu acho que se aproxima também das metodologias, da visão que eu tenho, da dimensão do coração, da dimensão energética, bioenergética, e todo esse olhar terapêutico mais acurado, mais profundo, né, e mais afetivo também. Eu acho que esse é um ponto bem importante que faz uma diferença muito grande, porque a gente vê muitas dimensões. Eu estudei, por exemplo, muitas teorias, a gente estuda muita coisa, né, como pesquisador, como acadêmico, mas o mundo das teorias ele tem um desafio muito grande, que é a incorporação. E essa incorporação não é só uma incorporação, no nome já diz, do corpo, do animal, da raiz base, né, da base, mas também a incorporação afetiva, que é muito delicada, ela é muito temerosa, né, há muitos riscos, né, de alguma forma, muitos medos, em relação a uma verdadeira incorporação afetiva, como dizia Reich, que você citou, né, que é maravilhoso, os grandes desafios que representam o amor, né, na vida de uma pessoa, como esse amor ele traz uma dimensão de desafio, de abertura muito grande, e esse amor que parece tão particular, na verdade o sentido maior dele tem a ver com um amor à vida, um amor, né, que flui da forma mais adequada e mais harmônica para aquilo que esse ser, basicamente dentro da especificidade de cada um, mas para aquilo que nós, enquanto seres, quanto animais, quanto seres naturais e também de alguma forma sistêmicos, né, viemos para essa vida em direção à expansão dessa vida, né? E eu lembro, por exemplo, de quantas tradições antigas que eu admiro e estudei muito, que falam, por exemplo, para expressar a dimensão da vida humana, das mais profundas, e é uma pergunta que fizeram também a Carl Gustav Jung, que eu tenho uma grande admiração também, sobre o sentido da vida. Ele usou a palavra crescimento, e essas tradições antigas, elas falam de alegria. Alegria não no sentido apenas emocional, né, eu estou alegre também,
mas como uma dimensão de adequação, de aceitação, que não nega o sofrimento, uma adequação ao fluxo da vida, e isso tem a ver com um trabalho de caminho e disciplina, e também para cada um desafio de realizar a sua vocação, a sua missão. E para os homens um desafio muito especial, hoje a gente está mais voltado para isso, né? Mas não tem como falar dos homens sem falar do feminino que está dentro deles, né? E das projeções que eles têm, da sua ânima, da sua alma, do seu ânimos, né? E então a gente teria muitas coisas para falar isso. O primeiro ponto, eu me sinto muito feliz, agradecendo aí essa presença e ressaltando esse diferencial que para mim vocês trazem, por isso eu recomendo muito o trabalho de vocês, esse diferencial de uma dimensão de uma afetividade humana, de uma postura que tem uma conexão com o coração. Porque uma dimensão teórica tem muitas dimensões técnicas frias, tem muitos comprimidos tecnológicos, mas a gente sabe hoje o potencial imenso, inclusive terapêutico, do coração. Hoje eu trabalho com, por exemplo, filosofias e terapias do coração. E a gente olhando isso, existe tradição do coração, e que está na própria linguagem, né? E a gente trabalha esses métodos como CNV e outros, eles trabalham muito por aí. Mas como esse coração é ferido, né? Como ele é bloqueado, como ele é... E aí uma questão energética e afetiva de primeira monta, isso tem a ver com o patriarcado. Uma das questões um conceito muito importante para circunscrever o que significa essas condições de bloqueio que entra na cultura. E no momento que entra na cultura, entra na educação dos filhos, das crianças, nos relacionamentos, no modo de entender o que é o amor, o que é uma relação, o grau de dominação, né, o grau de proteção, de defesa e ataque. Tudo isso, nessa configuração da energia entre masculino e feminino, ele tem um lastro cultural muito marcado pelo patriarcado. E o patriarcado, ele tem uma dimensão, né? Bom, ele é histórico, mas ele tem uma dimensão que a gente tem que avaliar criticamente, né? E ele tem uma história, e ele é muito novo também. A gente pode falar um pouco, acho, dessa questão. Eu gosto de trabalhar histórico-culturalmente para entender as bases da cultura ocidental, e aí ver como a gente também foi parar nesses modelos de vida, nesses modelos de subjetivação que a gente cria, e aí de intersubjetividade, de relacionamento, para a gente saber que isso é só uma forma, ou são algumas formas que a gente escolheu de ser, entre muitas formas talvez mais enraizadas, né? Há formas neuróticas, e a palavra neurose é muito boa, porque ela é um sinônimo de desenraizamento, né? Quando Freud vem, ele resgata justamente uma das dimensões essenciais desse animal, dessa pulsão, desse instinto do animal biológico e afetivo, e a sexualidade, de uma forma apavorante para a época, né? Mas muito real, muito concreta. É uma tentativa de enraizar esse homem de novo na vida, que ele está se afastando por demais, uma vida artificial, né? E bloqueando a sua energia do coração com outras conquistas, né? Aí tem todo a ver o que acontece com a história do progresso na nossa tradição, que é muito ligado ao patriarcado, que é muito ligado a uma energia da dominação. E a dominação, essa palavra é muito útil, porque ela tem dominus dentro. Dominus é o Senhor. E ele é um homem. Isso tem a ver com o modelo até religioso que a gente cultiva, que expulsa aspectos do feminino. E quando a gente estuda o patriarcado, estuda o neolítico, que é o ponto fundamental que tem que voltar, a gente vai perceber que houve uma transição de um modelo de vida do Homo sapiens que estava há 200 mil anos funcionando. Um modelo mais tribal, que eu posso falar depois, um modelo funcionando, e ele sofre uma alteração revolucionária, né? Mas eu passo a palavra para você, quer falar alguma coisa sobre a partir disso aí, senão eu retomo depois sobre a perspectiva histórica do patriarcado e desenraizamento. Eu acho que posso pegar por aí para fazer alguns comentários também, Marcelo, e dizer que a música, né, Espelho Cristalino, de Alceu Valença, que eu comecei tocando, eu acho que é muito significativa, porque ela fala, né, de uma conexão desse narrador, desse autor, né, que está falando através da música, com a natureza, né, com uma nascente cristalina, com a serra nublada, com pássaros, com mata, e de repente isso tudo queima-se,
né, diante do asfalto. E mais adiante ele começa a brincar com a própria ideia de presente, passado e futuro, né, de cidade e de papel, né, justamente dentro dessa lógica. E uma das coisas mais interessantes é que, se a gente entende essa narrativa como de um masculino, essa conexão que ele vai ter de busca de iluminação, de conseguir ter esse veneno da coragem, ao mesmo tempo que ele fala do anel de Curisco, ele fala do espelho cristalino que ele recebeu da baiana, né, de Maceió. Então, você estava comentando sobre essa indissociabilidade entre o princípio, né, do ponto de vista da alma, do ânimos, da dimensão do masculino e do feminino. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que as filosofias mais antigas, né, as filosofias milenares, tomando como base a filosofia indiana e o taoísmo, a gente vê que, na verdade, o enraizamento ele se dá justamente nesse encontro do masculino com o feminino, né? Ou seja, a força de Shiva, ela se encarna com a presença de Shakti, né? Que é a própria manifestação da materialidade das coisas. Então é a força, é o ar, né? Mas que é o ar e o fogo que se conecta com a terra e com a água, né? E faz essa dança desses elementos, né? E as tradições ameríndias, né, têm essa concepção de ver a manifestação da Terra, do planeta, como uma grande mãe, um grande feminino, né? E quando a gente fala em enraizamento, não dá para a gente... É muito interessante a gente perceber essa nossa conexão com a Terra, que parte dessa conexão com o nosso próprio corpo. E em algum nível, né, quando você fala do período neolítico e traz essas reflexões, inclusive da forma do sistema de funcionamento, é muito interessante a gente ver que nessa transição do patriarcado, né, essa conexão com o feminino também, ela passou a ser, vamos dizer assim, rejeitada, ou então negligenciada, ou então desqualificada, né, em relação à conexão com o princípio do masculino. Quando se tivesse um bom e um ruim, né? E a ideia de bem e mal, por exemplo, quando a gente vê na visão taoísta, né, está mais ligado a uma dimensão do passivo e do ativo, né? Um princípio que é fundamental que a gente possa dançar nesses caminhos. Então, eu estou falando questões gerais aqui, mas para trazer uma reflexão também muito interessante, que qualquer homem que existe, né, qualquer um de nós, homens encarnados, a gente só pode existir porque a gente foi gestado por uma mulher, né? Então, no ato da nossa concepção, precisou desse princípio do masculino e do feminino. Mas no processo de gestação, essa moldura, esse enlevo, esse contorno do feminino que faz com que a gente se desenvolva, né, até certo ponto, que depois a gente precisa vir ao mundo, né? E aqui nesse planeta também a gente está nessas forças do feminino e do masculino. E uma das coisas que me parece que podem estar na base, né, dessa dimensão, dessa visão do patriarcado, que ao invés de ser um caminho de equalização das forças, né, de equilíbrio, né, dessas dimensões internas na gente, talvez um dos aspectos fundamentais seja um medo profundo do feminino, né? Tanto isso, e se a gente pensa nas nossas histórias de vida ou nas histórias de vida de muitas pessoas, muitas vezes a Terra ela se mostra hostil, né? Então a gente pode com isso sentir um medo muito grande e achar que isso é traiçoeiro. Às vezes a nossa gestação, a gestação de alguém, não é uma boa gestação. E isso pode trazer também uma visão de medo, de ostensividade, né, para essa relação com a mulher, com o menino. Então são muitas questões aí que eu estou colocando também para a gente refletir, dialogar, né, para que a gente possa ir esquentando essas problematizações em torno do desenraizamento.
Para quem está entrando aí, né, eu e o Alexandre estamos falando sobre o desenraizamento ou enraizamento do masculino. Talvez, Alexandre, se puder colocar, fixar ali no comentário, né, o título, dá para fixar ali o título para as pessoas saberem que estão entrando. E você tocou num ponto muito chave mesmo. Por exemplo, que para vários pensadores é um ponto crucial para entender o que tem por trás do desenvolvimento muito da cultura da dominação, que está na tradição mundial, mas ocidental. Por exemplo, a escola de Frankfurt, Adorno, Horkheim, quando tentam entender o desvio mais profundo que a nossa cultura sofreu, eles vão buscar em mitos, e eles vão buscar em mitos do herói. Por exemplo, o mito de Ulisses, que é um mito muito intenso da dominação do homem sobre as forças da natureza, sobre o feminino, sobre a prostituição, sobre as várias coisas que ameaçam ele, né, de dissolução. Então você falou o medo que o homem tem do feminino. No mito de Ulisses é brilhante isso, na Odisseia, né? Odisseia de Homero. Então você vai ver isso de uma forma brilhante. Mas a questão importante é essa. E essa pergunta é muito crucial. Para chegar a essa pergunta demora muito. Qual a emoção predominante que tem por trás dessa vontade de domínio? A emoção predominante que tem por trás da busca do poder. E você usou a palavra, você foi numa emoção mais primária e que ela bloqueia de fato muitas vezes o amor. É uma emoção muito humana, muito importante, mas que pode trazer muitos obstáculos, que é a emoção do medo. Então a emoção do medo ela é congelante e ela pode, o encaminhamento que alguém dá para essa emoção desse medo, que é o medo da vida, que como diz Alexander Lowen, medo da vida, medo da morte, medo da vida. Né? Porque a pulsividade da vida é muito grande para os homens e para as mulheres. A natureza é muito intensa, porque a primeira natureza é o nosso corpo. E é uma complexidade, é um fenômeno fantástico, é uma coisa que nos ultrapassa enquanto ego de uma forma avassaladora. Né? Se nós formos, Jung, Freud, todos mostram bem isso, né? Como que essa dimensão de natureza e de animalidade e de inconsciente é muito maior, e nós tememos a nós, tememos a vida, tememos e projetamos nas coisas. Podemos projetar numa mulher esses medos. E uma mulher pode ter muita força, uma mulher, nós temos, né, viemos, como você falou, você imagine que grau de apego não se colocou em relação à sua mãe, que grau de sobrevivência mamífera, né, mortal, né, você colocou ali, que pode gerar os maiores e grandes traumas e amores da sua vida ligado a essa mulher, a sua mãe. Mas falando em termos mais culturais, essa emoção do medo tem que ser vista. E aí eu vou trazer outra questão que é ligada diretamente a isso. O poder. E aí você pode falar isso em termos políticos, em termos históricos, mas em termos de um casamento, que as pessoas estão brigando muito por poder. Que medo que tem por trás para ter tanta vontade de controle e dominação? Em relação ao que esse controle está fazendo? Quanto mais controle, mais força, mais medo, mais fragilidade, possivelmente, mais ferimentos, ou dimensões até traumáticas. Mas vamos pegar o Reich. Reich diz, o poder e o amor têm uma oposição, na maior parte das vezes, direta. Né? E esse poder, por quê? Porque por baixo desse poder tem essa emoção do medo. E isso que eu posso fazer com medo e empoderado, não vai responder ao melhor fluxo, que vai incluir a mim mesmo nos melhores sentidos, né, de saudável, da aceitação do outro, das mulheres, etc. Né? Então o poder se opondo ao amor na maior parte das vezes. Né? Isso a gente tem que pensar muito e ver essas manifestações no nosso país e no mundo, agora que a bola da vez é mais a extrema-direita e é muito patriarcal, extremamente patriarcal, a gente tem que fazer essa conexão. Né? A gente vê essa conexão dessa busca de um poder, né, imaginário, beirando a dimensões muito agressivas, com muito ódio. E a gente sabe ler, né, Alexandre, com muito ódio e muita dor. Muito problema ali. Mas vamos pegar um poeta. Reich diz poder e amor, e o poeta diz o quê? Para mim, o maior poeta da face da Terra, né, e eu divulgo há muitos anos. Né, e ele diz assim, o poder disse ao mundo, ou seja, disse ao outro. Vamos pegar assim, né? Pode ser um homem disse a uma mulher, ou alguém disse para outro. O poder disse ao mundo, você me pertence. Eu tenho poder sobre você, eu tenho um controle. E o mundo escorreu pelos seus dedos. E ele se sentiu só. Essa pessoa. O amor disse ao mundo, eu estou aqui a seu serviço.
Em outros momentos ele vai dizer para celebrar essa vida e para me entregar, para morrer vivendo. Olha só. E o mundo disse ao amor, esse mundo, amor, você sabe, sempre foi seu. É muito profundo. Precisaria muita escrita para ver um cara chegar à experiência disso, que não é uma teoria, é Rumi. Né? Rumi é o século XIII, o grande poeta da mística do amor, né? Do divino, fantástico. Então essas questões são muito importantes porque quando a gente volta para trás, por exemplo, para falar de patriarcado, a gente não está querendo traduzir uma tensão de gênero agora, porque é feminismo e agora tem que ter... Não, nenhum tipo de extremismo, de qualquer coisa, não é essa a questão. Não é uma luta, não pode ser uma luta por poder apenas. Mesmo que a gente use a ideia de empoderamento, né, que é adequada, e os direitos humanos que eu trabalho, a gente trabalha, isso é muito importante. Mas quando a gente volta, é porque essas dimensões do patriarcado, elas se acoplam ao modelo civilizatório, que economicamente tem a ver com capitalismo, né, que tem uma série de dimensões de dominação que são inscritas na dimensão de poder, de exploração da natureza, de dominos, de domínio. Por quê? Por afastamento do amor, por medo. Esse medo, ele é originário aí dentro, tem que ser investigado em todos os lugares, na nossa cultura, assim como uma família tem e uma pessoa tem, né, existe isso em termos da cultura. Então, quando vem o patriarcado a 10, 9, 8, entre 8 e 9, porque ele vai se dando aí 1.000 e 2.000 anos para se construir, 10.000 anos atrás, é o período neolítico. Né? Então, nesse período, quando você vai ver a maior parte das deidades, as dimensões religiosas, o modus tribal, a paridade homem e mulher era muito maior, a gente não tem tempo para colocar isso, mas a gente tem obras que pode indicar. Né? O cultivo das deidades femininas era muito amplo. Né? Aquelas deidades mais frondosas, né? Com seios fartos, que tem a ver com a nutrição da natureza. Quando se investigava cemitérios, encontrava corpos de pessoas com conchas manchadas de vermelho, e várias coisas desse tipo mostram que a mulher é doadora da vida. Esse é um ponto importante, porque tem a ver com a nutrição. Né? Mas o ponto mais importante é que essas comunidades não tinham esse papel tão intenso. Como que isso começa a acontecer? A maior revolução, segundo vários autores na face da Terra, quer dizer, mais do que a revolução científica, é a neolítica. Porque ela modificou esse sistema que estava aí mais seminômade, aparecimento da agricultura, a escrita, e o ponto principal tem a ver com a organização bélica de várias das comunidades, principalmente as grandes tribos chamadas Kurgans, né, lá no Crescente Fértil, na boca da África, da Ásia, indo para a Europa, né, e começando a aumentar essa necessidade de defesa e ataque. Várias dessas comunidades, elas têm o homem como muito importante. Veja, guerra, homem, pastor, né, pastores também, pastoristas, de comunidades mais. Tá? Só para dar uma pincelada assim por cima disso. O que acontece se você é um guerreiro, né, e esse arquétipo é muito importante, tem que ser respeitado, mas o que acontece se você é um guerreiro com necessidade de dominação na sua psique, na sua modo de ser, nas suas deidades que eram variadíssimos, né? Eram milhões, na Índia são 33 milhões pelo menos, e muitas no formato duplo, o feminino, o masculino, o impessoal, né? Você vai ter uma deidade feminina? Não, é muito difícil. Então todas as deidades femininas começam a ser colocadas abaixo. Isso está descrito na mitologia, né, lá na Babilônia. Tiamat é morto por Marduk, que é um rei. Zeus tomando o panteão. Em todas as grandes tradições acontece esse fenômeno. Então as deidades masculinas, patriarcais, né, mais guerreiras, por exemplo, na tradição que a gente mais conhece, é a semita. Os semitas se dividiram em árabes, mas tem a tradição hebraica. Na Bíblia, né, hebraica, que é a nossa Bíblia cristã também, né, você vai ver as coisas mais escabrosas de violência do patriarcado. É incrível. Mas sem juízo crítico, porque era a vida deles. Eles eram uma dimensão tribal, altamente fechada, que tinha problemas com os estrangeiros, que tinha problema, né, com as rituais, foram acabando durante séculos com todas as deidades femininas, né, tá lá tudo descrito, e aí
a gente tem, isso entra também no cristianismo, que influencia a cultura ocidental, apesar de que o cristianismo é muito mais do que o judaísmo, tá? Mas então, você vê, guerreiro, as fortificações também tem um período, a era dos impérios, que Hobsbawm, grandes pesquisadores, historiadores vão falar, elas configuram, né, uma estratificação, uma hierarquização muito grande da sociedade. E o papel da mulher começa a ser alterado muito radicalmente. Então isso é importante saber por quê? Porque aquela imagem que as pessoas, algumas têm, de que lá do homem das cavernas puxando mulher pelo cabelo, aquilo é fake. Aquilo lá é simulacro patriarcado. Não era assim. Você tem, né, várias preponderâncias do homem, etc., mas havia uma paridade muito maior, e isso as pesquisas mostram, tá? Aí o que acontece? No momento que essa dimensão ela passa para a vida social, para as famílias, passa para o direito, e para a religião, que passa a ser muito importante, aí eu vou passar para os tempos atuais. Olha o que é, por exemplo, as tradições pentecostais e neopentecostais. Altamente iconoclastas, altamente com problemas de dimensões. Para eles a questão ecológica não é uma questão grave, não é. A questão da natureza é pecaminosa, como o cristianismo medieval. Carne, mulher, natureza, terra, tudo estava no mesmo, mais ou menos na mesma energia, né, na mesma configuração simbólica. Então, hoje a gente tem, nesses nichos de poder, principalmente extrema-direita, conectado com religiões mais patriarcais, nitidamente, e por isso que elas resgatam esse judaísmo que nem os judeus cultuam mais, né? Porque é tão arcaico esse judaísmo bíblico que já foi modificado, as religiões se modificam, elas vão em direção a outras coisas. O Cristo ele dissolve essa visão. Eu fui seminarista católico, né? Há uma cisão radical entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas essas visões, elas continuam muito nas nossas tradições. Aí se conectando com a política, com a dimensão de poder, o masculino, dominação, e o que vai acontecer com a natureza? O que vai acontecer com o pessoal, né, os mais alternativos, o feminino, as sexualidades diferentes? Elas vão entrar em choque. E por que isso está acontecendo? Porque também a gente tem que usar uma visão cíclica. Esse avanço da dimensão de maior paridade, do feminino, das dimensões ecológicas, que estão todas numa energia parecida, por isso que vários autores colocavam isso como nova consciência, um novo tempo, né? Desde a época hippie, anos 60 foram os anos mais revolucionários do planeta, né? Com todas essas coisas. Por que sofreu grande recrudescimento, repressão também? Porque um ciclo novo do patriarcado, como um estertor, uma última respiração, mas muito intensa, se manifestou geopoliticamente no planeta. Né? Em vários países você vê os Estados Unidos, o que é um Trump? É um grande machista. Né? Ainda bem que Marshall Rosenberg da CNV não está mais vivo, porque para nós não existe machista, não existe nada disso. Mas para você entender o que é Bolsonaro no Brasil, é uma coisa louca. Esse governo ele deu manifestações claríssimas dessa dimensão patriarcal. Né? E tem problemas seríssimos. Né? Diga. Sim. E já que você está falando aí do Rosenberg, então, fazendo um exercício de empatia e de compassividade, né, mas um exercício compreensivo também desse fenômeno, né, com base em tudo isso que você falou, é muito interessante, porque a gente olha para o Trump, olha para o Bolsonaro, ou para outras lideranças, né, machistas, bélicas, e a impressão que dá é que essas pessoas elas são destemidas, né? Que são pessoas que não temem, são pessoas que são muito corajosas, são muito... Mas isso é uma visão extremamente de fachada, né? E extremamente superficial. Inclusive, se a gente olha para a feição dessas pessoas e se a gente procura reconhecer em uma dimensão mais profunda o que move o ato dessas pessoas, aí a gente vai se conectar com esse medo, né, do qual você comentou, esse medo profundo que essas pessoas elas estão expostas. O que faz uma pessoa acreditar, por exemplo, que o armamento é quem vai resolver o problema. Né, apenas um medo muito profundo e uma insegurança muito profunda em relação ao outro. Então, essa dimensão, né, do medo e da consciência, né, que a gente pode ter ao olhar para essas autoridades políticas e perceber que são homens, né,
ou mulheres às vezes, mas a gente está falando aqui dos homens, né? Extremamente amedrontados e inseguros, por mais que eles passem uma narrativa, né, de que são seguros e de que podem confiar nele. No fundo, né, é uma insegurança profunda que eles transmitem com as atitudes. E o medo chega a tal ponto que não se permite intimidade, não se permite reconhecer, errar, se desculpar, né? Não se permite falar com as pessoas sem que isso seja a partir de julgamentos, né? Porque são sempre narrativas baseadas em julgamentos. Então, são muitas e muitas atitudes que se manifestam, onde a gente percebe, né, como está presente esse desenraizamento. E aí é muito interessante porque você trouxe a imagem do guerreiro, né? Inclusive, a gente vai fazer um trabalho nesse sábado, no grupo de homens, focando o arquétipo do guerreiro, né? E uma das coisas muito interessantes da gente trabalhar o arquétipo desse guerreiro é que, por mais que a gente veja nesse arquétipo inúmeras dimensões positivas, né, que envolvem a dimensão da força, da vitalidade, da doação a uma causa, né, da entrega a uma causa, da lealdade que há também nessas pessoas que assumem esse lugar, né, existe a sombra desse arquétipo também, né? E essa sombra desse arquétipo do guerreiro é justamente quando eles entram em uma lealdade cega, na qual eles não conseguem enxergar ou discernir, né, as suas atitudes, quando eles entram em um excesso de poder que envolve uma prepotência, uma soberba, um autoritarismo, né, quando fazem o exercício da força, né, não como uma atitude do coração, mas como uma atitude de abuso, de violação, né, de ostensividade, de reprodução de um sofrimento. E aí é muito interessante, porque voltando a Reich, o que Reich coloca para a gente é que ninguém, de fato, né, nasce ou é de natureza má. Essas coisas não fazem parte da nossa natureza humana primária, né? Todo esse processo é um processo de constituição social, do qual você falou muito bem, todas essas marcações históricas, institucionais, culturais. E é nessa marcação social onde as pessoas são inibidas, reprimidas, bloqueadas no exercício do amor, no seu processo de socialização, que elas vão para o ódio, para o ressentimento, para a mágoa, né, para a frustração, para a dor, e muitas vezes respondem, né, dessa forma, porque perderam o entendimento sobre o que é o amor, né? Então, é muito interessante a gente perceber como Bolsonaro, ele mostra essa contradição profunda quando ele fala em nome de Jesus, né, ou em nome de Deus, né, e comete atos extremamente atrozes, né? Cria uma situação da qual a gente está vivendo, né, de que boa parte da população está indo para a morte, né, em uma situação impensada há meses atrás, e da qual não há nenhum tipo de responsabilização sobre isso, né? Então, esse cenário é o cenário de um guerreiro que está num fronte de batalha e quer ganhar a qualquer custo. Mas é muito interessante porque entre os guerreiros, a gente tem um arquétipo desses guerreiros, como o Alexandre o Grande, que não sou eu, como também inúmeros outros guerreiros, mas a gente tem também, por exemplo, o arquétipo de Ajurna, né, que está no célebre livro do Bhagavad Gita, né, da tradição da Krishna, e Ajurna, ele trava um duelo existencial profundo, e a grande questão da luta e da batalha que ele vive é uma batalha existencial, de busca de realização, né, de construir um discernimento sobre as coisas e as vidas, sobre o porquê batalhar com os amigos, porquê batalhar com os familiares, né? Aonde isso vai levar, né? Então, eu acho que é muito interessante, e tem o Cacauerá, né, que é também um dos grandes pensadores indígenas do momento, ele fala do guerreiro sem armas, né? Que é esse guerreiro que resolveu trocar a lança
né, e outras armas bélicas por outros instrumentos, instrumentos que produzem arte, instrumentos que produzem de forma criativa a vida, que moldam essa vida, e que são, né, e que sua principal arma é o discernimento, é essa capacidade de conseguir diferenciar um caminho ético, diferenciar o que vale a pena dar à vida, o que vale a pena investir a vitalidade e a energia, e da qual não vale, do qual é cego, né, do qual, ao invés de você buscar um caminho de afirmação de si, você, na verdade, está negando a sua verdade mais profunda e violando e violentando as outras pessoas. Muito bom, Alexandre, né? Eu me lembrei aqui de muitas coisas você falando, né? E a gente tem toda essa afinidade aí, principalmente na questão do coração e da bioenergética, né? Eu me lembrei também dessa coisa do papel, né? Do masculino, do papel do feminino. Aí uma frase famosíssima do Freud, né? O que quer uma mulher, né? Configurando aí um sintoma que ele lia a partir do papel da mulher, né? Num período de intensa transformação do masculino. E aí hoje a gente pode perguntar o que quer um homem, né? O que quer um homem, o que quer uma mulher, porque essa dimensão da vontade, de onde a gente vai, o que nos leva, para onde a gente caminha, né? E como que a gente também perde muito desse enraizamento, que é o tema fundamental, desse masculino e desse feminino. Por exemplo, quando você fala de líderes, né? Como você falou também, a questão do presidente, diga. Só uma pausa, enquanto você vai falando aí, para que a gente interaja com as pessoas. Se as pessoas quiserem fazer perguntas, comentários, eu vi que teve alguns comentários que passou, eu vou ficar um pouco mais atento agora e a gente vai fazendo essa interação. Boa ideia. Eu me lembrei também da questão, quando você fala dos líderes, né, político, de como eles estão incorporando, usando até politicamente, esse papel do pai. Isso é nítido, né? Esse pai que é muito precioso, muito caro e muito ferido, né? Na nossa tradição, aí é uma tradição patriarcal, então o pai é muito importante, porque patriarcal não é pai necessariamente, patriarcal aqui, como a gente falou, é uma degeneração, né? Uma dimensão, uma energia inadequada que usa o pai, né? Mas aí esses políticos, nitidamente, eles se encaram, colocam nesse lugar desse arquétipo do pai, mas que é um pai, né, ferido, traumatizado, que gera dimensões de muita agressividade, né? E retoma dimensões arcaicas de agressão, de violência, que você falou bem, que transcendem até tem a ver com o arquétipo do guerreiro, mas transcende. Agora, pensando nesse papel, nesse enraizamento, eu achei esse ponto importante. O que a gente deixa, né, de dica aí, o tempo é muito curto, dessa dimensão de buscar um enraizamento. Um dos pontos que eu acho é como que a gente busca os rituais próprios de cada um. Por exemplo, você tem o sagrado feminino, né? Eu vejo muito, é muito bonito, eu já vi vários, né? E dimensões do feminino que se cuida, que se une, que se conecta. Isso é muito legal. E que faz as coisas do feminino e começa a se fortalecer. E o lugar dos homens para isso está faltando. Por isso que eu acho fantástico também que você tem esse grupo, né? E aí eu também tenho os cursos da Universidade do Ser, a gente sempre acaba tocando nessa questão. Eu trabalho muito a questão que está muito cara para mim hoje, que é essa questão do self, do coração, dos sistemas internos, que a gente também está trazendo divulgando como algo novo, né? Mas esse é um ponto realmente muito importante, assim, quando você fala do coração, a coragem, né, também. Que tipo de coragem a gente vai cultivar, que tipo de espaço a gente vai ter para se manifestar. E como você começou falando também na questão da natureza, tudo isso passa por uma questão ambiental. E não é de proteção do verde, mas é de conexão nossa com a natureza, porque enraizamento passa pela dimensão natural ecológica, passa pelo corpo. Sem corpo, sem enraizamento corporal, sem enraizamento da coragem, dos rituais que são adequados. A gente não pode abandonar os rituais, não pode acabar com a tradição totalmente e ficar com uma dimensão artificial da vida. Porque aí a gente se dissolve enquanto homem, enquanto mulher, enquanto ser humano mesmo, né? Enquanto raiz, que transcende a questão de gênero, inclusive, né? Então, muito bom isso que você colocou aí dentro, tá? Não sei se alguém tem alguma questão ali, Alexandre, que está olhando aí, ou Sim. Colocação. Eu estava vendo aqui que houveram alguns comentários muito interessantes. Eu estou aqui aprendendo a mexer com essa ferramenta. Mas a Iva
fez uma pergunta aqui, deixa eu localizar. O que faz o homem se colocar entre emoção e uma razão enraizada? É o medo do diferente? E deixa eu ver aqui se tem outro comentário. Perguntas, comentários. Eu acho que a única pergunta é essa. Tem alguns comentários aqui. Cléo, obrigado, Cléo. Ela está falando que eu faço aniversário e dou presente. Sim, aniversariante. Temos aí aniversariante, né? Essa é outra afinidade. Com vocês, esse aniversário, já que não dá para fazer uma festa. São 2 cancerianos aqui. Tu e eu, né? Marcelo fez aniversário essa semana também. Isso. 2 cancerianos, com esse signo do feminino na base, né? Eu acho que de pergunta, pelo que eu estou vendo, é essa aqui. Se surgir outra, tem um comentário de Elcio aqui sobre o chakra base ligado ao pai, né? Comentários interessantes aqui também de outras pessoas. Gente, que bom que vocês estão aí acompanhando, muita gente querida, Rafael, Leandro, Cléo, muita gente querida aqui, João, olha aí, Isa, maravilha, Ivete. Então, eu fiquei com vontade de fazer um comentário também, mais especificamente, sobre a dimensão da ideia de evasão dos homens, né? Que é um fenômeno que, quando eu trabalhava nas políticas sociais, eu percebia muito, como, por exemplo, e você conhece bem, Marcelo, porque você também trabalha com adolescentes, com sistema socioeducativo, e vê que boa parte das famílias, quase a maioria das famílias, é raro ter a presença do homem, né? Do genitor. Então, geralmente o que a gente vê são famílias comandadas, governadas, né? Cuidadas por mulheres, né? E é muito interessante porque, se a gente olha a atitude, a gente estava falando do nosso governante, como a atitude dele é evasiva também, né? E uma das questões do desenraizamento, né, que a gente vive hoje, eu acho que está muito relacionado também a esse movimento do masculino de evasividade, né? Então, se a gente estava falando do medo, a gente falou da luta, né? Daquele que vai para a briga, para o confronto, para o endurecimento, né? Para a brutalidade. Mas a fuga, né? Que envolve negação, ela é um outro caminho também, diretamente conectado com o medo, né? Então, eu acho que é interessante marcar isso também, porque isso pode ser uma forma também muito presente de manifestação de um masculino desenraizado, assim como o colapso, né? Que é a apatia, a depressão, né? E também, muitas vezes, a morte cedo, né? Muitos homens morrem cedo, colapsam, né, na sua jornada de vida, por problemas de adoecimento, por situações abruptas, porque esses modos são os princípios básicos do ponto de vista biológico de responder ao medo. Então, fazendo coro com o que Marcelo comentou até agora, um dos grandes desafios que a gente tem, né, nesse caminho, que é um caminho que eu também estou trilhando, que o Marcelo está trilhando, de buscar esse enraizamento em vida, né? Nos conectar com nós mesmos, e nesse caminho, nessa jornada contínua. Inclusive, eu me lembro aqui até de Jaime agora, que também é uma pessoa muito querida por nós, e foi meu terapeuta durante alguns bons anos, e um formador meu, e ele dizia: o caminho do autoconhecimento é sem fim e sem volta. Então, né, como o Marcelo fez referência aos rituais, de fato é fundamental que a gente construa
hábitos, disciplinas, condutas, né, que sejam de construção de um caminho de autoconhecimento contínuo, né? O trabalho em grupo, as experiências em grupo, como, por exemplo, esse grupo do Homens que a gente tem sido um espaço que tem fortalecido muito, porque muitas vezes, até no nosso processo de socialização enquanto homens, às vezes as nossas vivências em grupo, em sociabilidade masculina, elas podem não ser tão produtivas no sentido de fortalecer o autoconhecimento. Às vezes elas são experiências que são muito para a vivência da externalidade, para o cultivo de determinada imagem do masculino, mas não para a partilha da experiência pessoal e da intimidade. E esse grupo que a gente tem trabalhado tem uma finalidade de resgatar um pouco essa cultura do masculino, que ela é ancestral, né? Que ela pode ter se perdido um pouco nas transmissões de gerações para gerações, mas que em muitas tradições e em muitos contextos isso se preserva. E é muito importante resgatar isso, né? Assim como os processos terapêuticos, os processos de cuidado com o corpo, né, com a saúde física, com a saúde mental, espiritual, e isso tudo nessa jornada, nesse caminho, onde a gente pode vivenciar isso, não em busca necessariamente de um resultado, né? Aí eu me lembro de Lowen falando sobre os caminhos terapêuticos, né? Talvez a gente não vá em busca de um desempenho, de uma performance, de um resultado, mas a gente vai em busca de aprimorar e de desenvolver essa experiência pessoal de autorrespeito, de autocuidado, de autoconhecimento voltado para esse cultivo interior, né, de jornada e de interesse e respeito por si mesmo. Porque esse é um dos grandes desafios no nosso processo de socialização. Muitas vezes ao longo da nossa vida, né, e isso Reich dizia, Lowen dizia e tantos outros pensadores, mas de dizer como a gente foi se desenraizando de nós mesmos e do nosso corpo à medida que a gente sentia nossas emoções, e essas emoções elas não eram reconhecidas, respeitadas, legitimadas no ambiente social ao qual nós fomos socializados. E aí, nesse sentido, né, a gente às vezes perde o próprio respeito e a curiosidade por nós mesmos. E é importante fazer esse resgate, porque esse é um caminho de enraizamento. É aí que a gente vai encontrar o que Marcelo falou, o nosso coração, se reconectar com ele, né, e poder mergulhar nesse mistério que é essa sabedoria profunda do self, que reside no nosso corpo, que reside nessa morada. Né? Exato. Muito bom, Alexandre. É isso aí. A gente também está acompanhando hoje uma cultura que ela tem um aspecto de dissolução muito grande, narcísica, né? De dissolução até de identidades. Porque na época, por exemplo, que Freud, mesmo no início, primeiros Reiches que escrevia, eles tinham questões mais claras, né, da configuração edipiana, do papel do pai. E hoje a gente tem outros problemas que não é só esse tipo de complexo, é dissolução também de identidade, sabe? Por isso que essa dimensão da raiz, do grounding, né, que a gente trabalha muito isso, a dimensão de enraizamento, essa dimensão que envolve natureza, envolve conexão com as pessoas, ritualidade, volta a si também, que a gente trabalha a questão do self, enraizamento interno em si, ela é crucial. Né, porque a gente tem um apagamento muito grande. E aí quando tem uma dissolução muito grande, de alguma forma assim, você primeiro que cria muita confusão, muita ansiedade para as pessoas, né, de vivência do papel dela em dimensões artificiais. E muitas vezes uma busca por uma identidade que ela pode ser patológica, agressiva, por exemplo, né, ou volta a dimensões arcaicas, porque as dimensões arcaicas, queiram ou não, têm alguma estabilidade. Né? Dimensões mais conservadoras, de alguma forma, te dão uma certa estabilidade. Então, um risco muito grande, né, aí dentro. Uma pergunta aqui, que tem a ver com isso que você está dizendo. Até que ponto a autoexpressão deve ser cultivada como forma de enraizamento do masculino? A gente teria que ver o que entende por essa autoexpressão, porque a ideia de expressão ela é fundamental. Né? Expressão em todos os sentidos. A gente trabalha técnicas de conflito, vai falar de quando eu não expresso algo, eu expresso mal. Vai falar em termos de psicologia, você tem toda uma dimensão, né, daquilo que foi bloqueado, que não é expressado, aí o seu corpo vira sintoma. Outras coisas, não sei que tipo a pessoa está falando, que expressão é essa. Eu entendo expressão quando a gente fala aqui
do masculino, são espaços, né, de vivência que a gente vai ter mais enraizamento, mais ground, mais dimensões de encontro, que eu possa cultivar coisas que são da particularidade, digamos assim, do masculino, né, de coisas que eu me vejo dentro, que são coisas que eu herdei, né, da minha genética, do meu pai, do modo de ser, e que isso seja saudável, né? Então essa expressão aí, nesse ponto que você falou, por exemplo, que há uma dimensão bem clara que como os homens olham para o sintoma e expressam, né? Isso a gente sabe por pesquisas que os homens são mais bloqueados em termos de expressividade de certas coisas, principalmente que envolve dimensões da afetividade, da fragilidade, que tem que se mostrar vulnerável. Então, aí sim, esses homens precisam ter a coragem de, com a sua força, né, com a força que é uma força do coração, mas é uma força diferente de outras forças, né? Ele pode ouvir, ele pode aceder e ele pode dar essa âncora muito importante para uma mulher e para o seu relacionamento que é muito presente aí nessas dimensões do masculino, porque para ele ser uma boa âncora, ele tem que ser uma âncora saudável, ele tem que ser flexível também. Né? É um outro tipo de masculino. Aí tem que conversar sobre a construção da identidade masculina, que aí no mundo complexo, que também não é assim ou é assado, essa é uma construção. Mas eu acho que tem dimensões básicas do enraizamento que, se perder, vai ficar a situação muito grave, dissolução de identidade, abandono do corpo, abandono de ritualidades importantes, da natureza, etc. E aí eu acho que pode ir tudo abaixo. Por exemplo, a gente pode olhar até a questão da saúde. Hoje tem vários tipos de alimentação, uso de plásticos, né, de margarinas, de várias coisas, por exemplo, que estão feminilizando vários hormônios nos seres humanos. Né? Então os homens têm uma dimensão de feminilização, aqui no sentido, né, mais natural, biológico da coisa, vamos falar culturalmente, tá? E então, o que isso significa? Isso é adequado? O que não é? Então, há uma séria configuração também nas tecnologias hoje de influência, as tecnologias que afetam o corpo e a subjetividade. Né? E aí outra coisa importante que você falou, a gente fala o tempo inteiro, que é a corporificação. Como é que a gente vai incorporar essas dimensões, né? Não só incorporar essa dimensão tradicional da busca e da exigência dos homens pelo falo, né? É a grande questão, como trazia a psicanálise, então, por esse falo, né, eu faço de tudo, né? Então, aí é um custo muito grande para manter que exigência é essa desse falo dominante, sempre empoderado. A gente tem que questionar também dessa dimensão falocêntrica, que é um tipo de poder, muitas vezes de poder e controle, não é uma sexualidade, por exemplo, saudável, né? Uhum. Marcelo, eu acho que estamos chegando ao final aqui. Estou vendo que já está perto de 9 horas da noite. Acredito que daqui a pouquinho aí já está finalizando o nosso tempo. Então, eu acho que a gente pode ir fazendo uma fala aí de fechamento, né? Eu quero já agradecer a todos e todas que acompanharam a nossa live aqui, com seus comentários, com sua presença, com seu carinho, né? E quero agradecer, Marcelo. Quero fazer um convite para quem está participando da live, só entrar aí no Instagram do Integrado, Espaço Integrar, e vai ver a divulgação do grupo de homens que a gente tem. A gente tem um encontro agora nesse sábado de manhã, então sintam-se convidados se tiver alguém que quer chegar. E faltam 18 segundos, Marcelo. Só obrigado, agradecer, né? Quem quiser nos procurar, a gente está sempre dando curso sobre conflito, autoconhecimento, psicologia do self, tudo isso aí. A gente estamos aí na luta do coração, né, em tempos de